Quero compartilhar uma palavra com você. Nós estamos falando nesses dias, começamos no domingo passado, sobre identidade, propósito, chamado e destino. Identidade, propósito, chamado e destino. Eu sei que você vai ser tocado por essa palavra, porque o Senhor tocou muito no meu coração, quando eu estava já, desde a semana passada, construindo essa palavra. Nós temos ainda mais 2 ministrações que vamos ministrar no decorrer dos próximos domingos, que estarmos aqui. Mas hoje eu quero que você possa estar aberto para aquilo que Deus tem para falar sobre a nossa vida. Identidade, propósito, chamado e destino. É algo que é fundamental para a gente cumprir aquilo que Deus tem para a nossa vida, para o nosso coração. Eu queria que colocasse o próximo, isso. A nossa expectativa hoje aqui é descobrir a nossa identidade para cumprir o nosso destino profético. Todos nós temos um destino profético para cumprir. Para isso, nós precisamos descobrir a nossa identidade para cumprir o destino profético. O texto que nós temos para ler, e eu queria também, já está aí no PowerPoint também, eu queria relembrar o texto que nós lemos na semana passada, e depois lemos o texto base da ministração de hoje. Mas o texto que nós temos para ler diz assim, em Romanos 8, 15 a 17, na versão A Mensagem, talvez seja um pouco diferente da sua Bíblia aí, mas diz assim: a vida da ressurreição que vocês receberam de Deus, ela não é vazia, mas nela há uma constante expectativa de aventura, que sempre pergunta para Deus: e agora, Pai, o que vamos fazer? Como as crianças o fazem. O Espírito de Deus, então, entra em contato com o nosso espírito e confirma a nossa identidade. Sabemos quem Ele é e sabemos quem nós somos, Pai e filhos. Sabemos também que vamos receber o que está por vir, uma herança inacreditável. Iremos passar pelo que Cristo passou, e se enfrentamos, então, momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis. A vida da ressurreição que vocês receberam de Deus, ela não é vazia. A grande sacada desse texto bíblico também diz para nós que o Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito e confirma a nossa identidade. Qual é a nossa identidade? De filhos. Deus é Pai e nós somos filhos. Agora, Lamentações 5, versículo 1 até o 9, que é então o texto que nós vamos caminhar estudando nessa manhã, diz assim: lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido, considera e olha a nossa vergonha, o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pai. As nossas mães são como viúvas. A nossa água, por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos, não temos descanso. Submetemo-nos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Os nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Escravos dominam sobre nós, ninguém há que nos livre das suas mãos. Com perigo da nossa vida, providenciamos o nosso pão, e por causa da espada do deserto. Agora, por final, Romanos 8, 15, reafirmando a palavra que diz para nós assim: porque não recebestes o espírito da
escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Algumas coisas aqui nós precisamos entender daquilo que Deus quer falar conosco a respeito da nossa identidade, do nosso propósito, do nosso chamado e do nosso destino. Se a gente quer saber a nossa identidade, a gente sempre pergunta quem eu sou, né? E a minha pergunta para você hoje, quem é você? Você sabe de fato quem você é? Você é a pessoa que Deus planejou para que você fosse, ou você está vivendo uma vida falsa, baseada em influências dos outros, baseada no propósito dos outros? A pergunta também é assim, se eu perguntasse hoje diretamente para você, como que você se descreve? Para você falar sem nenhum medo, para você falar a respeito de si mesmo ou de si mesma, da forma como você se vê mesmo, não como você gostaria de se ver, mas como você se vê. Se você tivesse que descrever como tem sido a sua vida, como você se sente a respeito da condução da sua história aqui, não sei quantos anos você tem, mas a vida que você viveu até aqui, como que você descreveria? Essas perguntas são muito importantes porque tem pessoas que já não querem nem pensar, nem olhar para dentro de si, porque elas têm vergonha, elas têm medo, elas se sentem incapazes, elas não conseguem discernir de fato qual é a sua identidade. Então a pergunta também que não quer calar é essa: a vida de quem você está tentando viver? Qual é a vida de quem é que você está tentando imitar ou tentando viver? Diante disso, nós precisamos primeiro entender que quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos o milagre que foi alcançado através da ressurreição. Nós somos adotados por Deus, nos tornamos filhos, e aí o texto que nós iniciamos essa palavra diz assim: a vida da ressurreição, ela não é vazia. A vida da ressurreição, ela é emocionante. A vida de Deus não é uma vida de sofrimento, de desgaste, monótona. A vida que Deus tem para nós é uma vida em que nós entendemos que Ele é Pai, que nós somos filhos e que nós temos um relacionamento com o Pai e que nós, todos os dias, a cada tarefa que terminamos, a cada desafio que cumprimos, a cada missão, a cada coisa que fazemos, vivemos, experimentamos, ou a cada diversão que temos, nós perguntamos de novo: Pai, o que é que nós temos para hoje? O que o Senhor tem para hoje? Qual é a experiência nova que tu tens para hoje? Sim, é dessa vida cristã que eu estou querendo falar para você. É essa vida ativa em Deus que nós precisamos ter. Um desafio que você e eu, que nós temos todas as manhãs de domingo aqui, e todos os dias quando nós nos levantamos, é nos tornar uma versão melhor de nós mesmos. Todos os dias você precisa se propor a se tornar uma versão melhor de si mesmo, porque o mundo espera isso de você. Deus preparou isso para você. É por isso que nós temos que sempre considerar a questão da nossa identidade, a questão do nosso chamado, do nosso propósito e do destino que Deus tem para nós. É por isso que nós precisamos considerar todo o tempo que nós não somos apenas uma pecinha num quebra-cabeça qualquer. Eu não estou aqui nesse mundo apenas para sobreviver, para passar por aqui. Eu estou aqui para fazer história, para fazer diferença. Você está aqui para fazer história, para fazer diferença, para marcar a sua geração, para marcar as pessoas e para viver de forma emocionante
emocionante, e para isso você não precisa de adrenalina, de drogas, você não precisa de mais nada, você precisa apenas saber a respeito da sua identidade, você precisa apenas estar cumprindo o seu propósito, e você vai entender claramente que Deus tem uma missão que está dentro do chamado que Ele colocou para cada um de nós, e é isso que de fato importa e que vai fazer a diferença. Mas há algumas coisas que travam e impedem as pessoas de serem o que elas foram chamadas, que elas foram criadas e chamadas para ser. E o maior problema deles tem sido no quesito da identidade, porque uma identidade adequada é a base para toda uma vida espiritual abundante. Quando você quer ter uma vida espiritual abundante, uma vida que foi planejada por Deus, você precisa ter a convicção de quem você é. E uma das coisas que a gente precisa entender, que você não precisa procurar nos livros, você não precisa procurar. A única coisa que você precisa é decidir, aceitar a filiação de Deus, a paternidade de Deus na sua vida e a sua filiação de Deus, e dizer assim: eu sou filho de Deus, eu sou filho amado de Deus, eu sou filha amada do Pai. E é isso que, quando você resolve esse problema, você consegue caminhar debaixo do seu propósito, do seu chamado, e você chega no destino que está planejado para você. Mas tem cristão lutando com isso a vida inteira, tem gente lutando com isso a vida inteira, e aí não consegue ter uma vida abundante. Eu quero reiterar aqui o que eu já tenho dito. Muitas pessoas, elas vão sim para o céu, elas vão ter uma eternidade com Deus, elas vão viver debaixo de um propósito, mas elas esperam que vão ter uma vida abundante só quando tiver esse momento. Não, Deus planejou uma vida abundante para você aqui e agora. Jesus disse: o diabo veio, ou o inimigo veio, ou aquele adversário veio para roubar, para matar, para destruir, mas Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância, vida abundante. Não, Jesus, Ele deixou os céus e veio para a terra, se tornou semelhante a nós, com um propósito, trazer essa possibilidade de termos esse entendimento da nossa identidade, podemos viver a vida abundante como filhos amados de Deus. Você não é fruto de um acidente cósmico, você não é resultado aleatório de um acidente da natureza. Eu quero dizer para você, você foi criado por Deus com uma identidade específica, e até que você descubra essa identidade, enquanto você não descobrir, você não vai conseguir desfrutar no todo da bondade, da abundância, de tudo que Deus preparou para você. E é por isso que nós estamos nesse tempo aqui, lutando para levar você a ter esse discernimento, lutando para levar você a ter esse entendimento espiritual, para que você possa cumprir o chamado de Deus na sua vida. Você existe, foi criado por Deus com uma identidade específica. Até que a descubra, você não poderá desfrutar da vida de forma plena. E Deus te criou para viver na plenitude de vida, debaixo do poder do Espírito Santo. Romanos 8,15, eu quero repetir para você. Diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes com medo, mas recebeste o espírito de adoção, baseado nesse entendimento que eu sou fruto do coração do Pai. Então eu posso dizer: Abba, Pai. O filho biológico nasce do útero, o filho adotivo, ele nasce do coração. Então eu quero dizer para você, você foi gerado, formado, e você nasceu no coração do Pai. É isso que faz toda a diferença. Enquanto algumas pessoas rejeitam um filho biológico no ventre, algumas pessoas resistem em dizer, e até dar um pouquinho do seu corpo para fazer um teste de DNA, o Pai disse assim: eu quero dizer
para vocês, não importa quem te abandona, não te reconheça, eu gerei você no meu coração e eu te dou o direito e você pode me chamar de paizinho, você pode ter essa intimidade, acesso à intimidade. Isso é fantástico. Nós somos chamados para ter acesso à intimidade do Pai, e isso nos leva a seguir em frente com alegria. Infelizmente, existem muitas pessoas que ainda vivem debaixo do espírito de escravidão. Infelizmente, existem pessoas que são filhos, mas ainda não conseguiram entender isso e estão convivendo e vivendo como escravos, porque eles não conhecem a sua identidade, porque não conseguem também se relacionar com o Pai. A barreira não está do Pai com eles, mas está deles com o Pai. Esse que é o grande problema. Tem muita gente que coloca a responsabilidade em Deus pela não resposta de alguns questionamentos, pela não resposta de orações e tudo mais, mas na verdade não é Deus que se afastou de você, não é Deus que se afastou dessa pessoa, é Ele que se afastou de Deus por causa de uma coisa que é onde eu quero trabalhar com vocês hoje, que é o sentimento de orfandade, o espírito de orfandade, uma identidade marcada pela orfandade. Então, não conhecem sua identidade como filho, eles não conseguem se relacionar com o Pai com liberdade, com amor, e desfrutar do amor do Pai. Tem pessoas que a única coisa que conseguem olhar para o Pai é ver e esperar que Ele esteja questionando o seu comportamento. Muitas pessoas, quando olham para Deus, logo, quando chegam diante de Deus, falam, vou levar aquela chamada do meu Pai hoje. Eu fiz tanta coisa errada. Quero dizer uma coisa para você, nós fazemos coisas erradas. Você provavelmente tem feito coisas erradas, mas eu quero dizer para você, diferente de nós, diferente de nós e diferente de um pai biológico, um pai humano, o Pai Celestial, ele foca mais nas suas virtudes do que nos seus defeitos. Ele investe mais nas suas virtudes do que nos seus defeitos. É nós, através da nossa natureza caída, a nossa natureza adâmica, a nossa natureza pecaminosa, que temos o costume de focar mais nos nossos defeitos do que nas nossas habilidades, nas nossas virtudes que Deus tem colocado diante de nós. Agora o Pai Celestial, Ele olha para nós e Ele começa a ver tudo aquilo de gracioso, grandioso que Ele colocou em nós, porque nós somos imagem e semelhança dele. Ele olha para nós e ele vê o reflexo dele em nós. É Satanás que tenta muitas vezes potencializar os seus defeitos, os seus erros, os seus fracassos, porque ele quer manter você escravo. Agora você vai ver que o nosso Deus e o nosso Pai, ele olha para nós, as nossas virtudes, o nosso potencial, e ele quer realmente que nós tenhamos essa liberdade, esse relacionamento íntimo e pessoal com Ele, para que nós possamos descobrir os segredos de Deus para nós, porque os segredos de Deus, a intimidade de Deus é que vai nos dar acesso a coisas que o mundo não pode ter, acessos para coisas celestiais, sobrenaturais, acesso aos céus abertos. É isso que nós precisamos entender e ter na nossa vida. Essa mentalidade de escravo que está descrita aqui em Lamentações 5, 1-9, ela é a descrição dos sentimentos de um órfão. Às vezes, isso faz parte do quadro de um crente que ainda não possui a revelação, ele ainda não aceitou e recebeu a revelação da sua posição em Cristo. A sua posição em Cristo, a sua posição no coração do Pai. E é isso que eu quero dizer para você, a sua posição como filho. Agora, talvez a pergunta que é essa: por que é que muitas pessoas crentes não têm descanso em suas batalhas? Por que muitos não têm descanso em suas batalhas? Eu respondi um pouquinho na semana passada sobre isso, né? Às vezes são pessoas que não conseguiram lidar com, elas não conseguem lidar com as coisas boas, com os momentos bons, e elas o tempo todo têm que estar agarreando para ficar na dependência de Deus, mas não é isso que Deus quer para a sua vida. Algumas
sintomas de uma mentalidade órfã. Vamos lá. Se você voltar para o texto que nós lemos, de Lamentações 5, 1 a 9, se você quiser manter a sua Bíblia aberta aí, ou o seu smartphone nesse texto, você vai encontrar alguns sintomas em que nós vamos ponto a ponto um pouco mais abaixo. Mas por que muitos não conseguem se colocar como filho? Porque há alguns sintomas da mentalidade órfã que se manifestam, como nós já vimos aqui. A primeira é medo. O segundo sintoma é comparação. O órfão, ele está sempre se comparando com os filhos e ele está sempre se comparando com os outros. A necessidade de aprovação também. O órfão, ele não faz algo, ele não cumpre o seu chamado, porque ele tem um chamado para cumprir. Ele não cumpre o seu chamado porque é essa a realidade que Deus tem para ele. Ele cumpre o seu chamado porque ele quer provar alguma coisa para alguém. Ele está sempre querendo provar, inclusive para o pai. Deixa eu dizer para você, Deus não está pedindo para você provar nada. Deus está pedindo para você ser o que Ele criou você para ser. Às vezes nós não conseguimos alcançar o destino que Deus tem para nós, porque nós vivemos querendo provar e querendo aprovação o tempo todo. É importante a gente romper com essa barreira. Eu preciso ser o que Deus planejou para que eu venha a ser. A outra questão também que faz parte dos sintomas da mentalidade órfã é a competição. Hoje nós vemos tanta gente competitiva. O que eu quero dizer para você não é que você não tenha que desenvolver na sua uma mentalidade de superação. Você não foi chamado para superar ninguém, você foi chamado para superar a si mesmo. Deixa eu repetir isso para você. O chamado de Deus para você não é você superar os outros, é você superar a si mesmo. Porque às vezes eu fico me comparando com as outras pessoas e aí eu me limito àquilo que a pessoa está vivendo. Eu quero entender o seguinte: o chamado para nós é superarmos a nós mesmos, é superarmos as nossas deficiências, as nossas angústias, as nossas limitações e irmos além de nós mesmos, nos tornarmos a cada dia uma versão melhor de nós mesmos. Agora, a mentalidade órfã, ela traz também o sintoma de falta de fé nas pessoas. As pessoas que têm uma mentalidade órfã, ela não acredita que o pai já cuidou. O pai não vai cuidar, o pai já cuidou. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe tudo que você precisa? Ele diz assim: não andeis ansiosos pelo que vai comer, beber, vestir, porque o Pai Celestial sabe todas as vossas necessidades e é Ele que cuida dos passarinhos, Ele cuida da natureza, Ele cuida de todas as coisas, Ele já cuidou. O Pai já cuidou. É isso que eu quero falar para você. Talvez essa é a única palavra que você precisava receber aqui hoje. O Pai já cuidou. Eu não sei o que é que você está aqui angustiado, que você chegou angustiado, você passou a semana angustiada. A palavra que eu tenho para você hoje é: o Pai já cuidou. Ele não vai cuidar, Ele já cuidou. Ele já cuidou. O problema é que nós, muitas vezes, não temos essa convicção e não caminhamos nesse descanso. Você precisa caminhar nesse descanso de que o Pai já cuidou. Olha, estou falando para você, já cuidou até do cafezinho para mim, olha aí. Chazinho é melhor para minha garganta. Obrigado. O pai já cuidou. Eu esperava cafezinho, mas o pai cuidou de mandar um chazinho. A mãe também cuidou junto. Né, mamãe? As mamães. Obrigado, gente. Obrigado por cuidar de mim. A minha garganta não tem sido muito generosa comigo, mas a gente vai em firme, é minha ferramenta de trabalho. Então, a falta de fé. Os órfãos costumam também não ser obedientes. A desobediência é um sintoma de orfandade. A desobediência é um sintoma de orfandade. Eu acho que esses pontos tem aí, viu? Você passar um pouquinho, você vai encontrar aí no PowerPoint aí. Não vivem em santidade, a falta de santidade, não fazem batalha espiritual. Os órfãos não têm esse entendimento de que eles vão ser isso, obrigado, que eles vão ser vitoriosos nos processos. E uma das coisas fundamentais, todos que têm sintomas de orfandade ainda instalados na sua vida precisam de cura interior, cura emocional, cura nos sentimentos, cura na alma, para que eles possam também ser curados nos seus comportamentos, porque a orfandade, ela implica em alguns comportamentos. Os
órfãos, um dos sintomas da orfandade é que órfão é indiscipulável. Eu ainda vou fazer uma pregação só sobre esse tema, os indiscipuláveis. Eu queria fazer um filme, porque tem gente que não dá, os indiscipuláveis. O pastor Paulinho parece que tem gente que é indiscipulável. Você pode fazer o que for, mas ele não consegue caminhar num processo de discipulado. Isso é um sintoma terrível de orfandade. Ele não consegue entender a paternidade que caminha junto no processo do discipulado, do pastoreio, do amor de um líder de célula, de um pastor. Ou seja, eles nunca foram e não conseguem ser discipulados. A orfandade também estabelece uma incapacidade de ser cheio do Espírito Santo. Tem pessoas que eles recebem algumas manifestações do Espírito Santo. Vou dizer uma coisa para você. Nós cremos, nós liberamos, profetizamos e queremos um mover sobrenatural em que a gente ora em línguas, em que a gente pula, dança, cai na unção e vive tudo que tiver do Espírito para nós. Mas o que nós precisamos entender é que qualquer manifestação externa de ser cheio do Espírito Santo, ela tem que estar consolidada numa manifestação interna que vai ser através da manifestação do fruto do Espírito Santo de Gálatas 5:22 em todas as nossas atitudes. Por isso eu estou falando isso aqui para dizer uma coisa para você, não se engane. Tem muita gente que parece que facilmente ele é incendiado, facilmente ele ora em línguas, facilmente ele começa a pular igual pipoca na igreja, facilmente um sopro que um profeta dá aqui, ele já cai lá na unção, lá não se engane, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você, o Espírito muitas vezes coloca a gente no chão, sim, pode ter certeza disso. O Espírito muitas vezes traz tanta alegria no nosso coração que a gente tem um som de riso, que a gente não consegue parar de rir. O Espírito Santo tem manifestações extraordinárias, eu creio nisso, eu libero isso e vivo por isso. Mas tem gente que manifesta isso da carne, e isso é uma manifestação de orfandade. Por quê? Porque ele quer chamar a atenção por aquilo que ele está recebendo só externamente. É fogo de palha. Então eu quero dizer, isso não deve impedir você de, agora quando o Espírito Santo te visitar, você ficar se segurando e dizer assim, é orfandade. Não, quem tem a liberdade no Pai, ele veste a pantufa, ele se joga no colo do Pai, ele deita no peito do Pai, ele grita, ele chora, ele experimenta. Uma das coisas que meus netos gostam demais comigo é fazer bagunça comigo. Sabe, meu neto chega lá em casa e pergunta, o que você quer? Eu quero fazer bagunça com o vovô. Porque é a paternidade ao extremo sendo liberado debaixo de... E comigo ele faz o que ele quer. Nós brincamos, nós pulamos, nós rolamos, nós lutamos, nós fazemos essas coisas todas, porque eu quero dizer para você, aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. Mas aonde há orfandade, há apenas teatro. As pessoas apenas apresentam-se teatralmente diante dessas situações. É por isso que os órfãos não são cheios do Espírito Santo, porque eles não deixam o Espírito Santo manifestar na vida deles, trazendo o fruto do Espírito, gozo, paz, alegria, mansidão, amor, domínio próprio. E aí por diante você vai lá, depois você vê em Gálatas 5:22. Os órfãos também, uma das marcas da orfandade é não ter uma vida de oração e jejum. Você nunca vai encontrar um órfão na torre de vigia. Você nunca vai encontrar um órfão fazendo uma campanha de jejum aliançado com a pastora, ou com o líder da célula, ou com a pastora da intercessão, ou com o pastor, ou com o apóstolo. Você nunca vai encontrar. O órfão, ele acha que ele não tem que se submeter a nada. Então ele não ora junto com os outros, ele não jejua junto com os outros, ele tem sempre o seu processo na sua vida. Sabe, tem algumas outras coisas que eu queria falar com vocês aqui, mas... eu tenho um inimigozinho ali chamado contador regressivo ali, e eu tenho que obedecer, porque é importante para todos nós. Deixa eu dizer uma coisa para você. Provavelmente todos esses fatores e mais alguns outros não explicam realmente porque muitos se sentem vazios e apáticos espiritualmente.
Mas eu quero dizer para você, eu conheço muitas pessoas que estão todas envolvidas nessa, estão vivendo uma vida de insatisfação, e tudo está ligado a uma questão: eles não conseguem entender a sua identidade, que é de filho, de filha amada, amado do Pai. O único problema está nisso. Enquanto não decidir baixar a guarda e receber e dizer: eu vou viver como, eu vou desfrutar de tudo que a filiação e a paternidade de Deus me dá direito. Então, nós precisamos entender assim, tá aí, talvez você pergunta: tá bom, apóstolo, como é que eu vou resolver isso? Por que é que essas coisas acontecem? Eu quero dizer para você, eu creio firmemente que a raiz disso tudo é porque não conhecem o Pai. Então, como que eu vou resolver? Você precisa conhecer mais a Deus, conhecer o Pai. Você precisa entrar na intimidade do Pai. A orfandade está ligada também, você não tem, se você tem sintomas, ou o órfão que tem sintomas de orfandade, não tem a revelação clara do amor do Pai sobre a vida delas. Por isso, não desfrutam do amor que Ele dá. Sabe, é por isso que eu quero dizer para você que Jesus diz assim: eu sou o caminho para você e ao Pai. Então, como que eu vou acessar o coração do Pai? Recebe o sacrifício de Jesus, o perdão de Jesus na sua vida, a libertação, recebe a remissão dos seus pecados, viva na redenção e você vai chegar ao Pai. Jesus diz que a própria vida eterna é conhecer o Pai, João 17, versículo 3. Então, até que o cristão conheça o amor do Pai, ele vai viver insatisfeito, como se estivesse incompleto. Enquanto você não conhecer o amor do Pai na essência, você vai sentir o tempo todo como se fosse alguém incompleto. E eu tenho percebido, queridos, que na vida da igreja muitos não conhecem o Pai. Isso é triste. E isso está conectado com a ausência da figura paterna na vida deles. E às vezes as pessoas até não entendem. Deus não te trouxe aqui para explicar para você entender porque o teu pai não te reconheceu, ou porque você não teve um pai. Deus te trouxe aqui para dizer assim: apesar de você não ter tido um pai, apesar de ele não ter tido, e talvez ele não ter sido pai, eu estou aqui para resolver por completo esse problema. Para de pensar no passado, para de pensar no que você não teve e começa a desfrutar do que você tem. Está entendendo? A partir do momento que você recebe Jesus, a partir do momento que você reconhece a paternidade de Deus na sua vida, não tem mais a questão: eu não tive um pai, eu não tive paternidade. Agora você tem um Pai celestial, e que se manifesta aqui na terra através dos seus pastores, das suas pastoras, dos seus discipuladores, das pessoas que estão cuidando de você. Se você precisa da materialização, se você precisa de um abraço, se você precisa de aconselhamento, se você precisa de alguém para que você possa, você tem, Deus tem preparado. Nós somos uma igreja de paternidade, nós somos uma igreja de discipulado. Tem muita gente que não tem tido, porque ele ainda mantém a orfandade no seu coração, e os órfãos são indiscipuláveis. Então eu quero dizer para você, se você percebe essa resistência, renuncie à orfandade, reconheça a paternidade de Deus na sua vida e começa a viver um novo tempo, uma nova história. Começa a entender essa identidade. A minha identidade: eu sou filho de Deus. O propósito que eu tenho é viver a vida abundante que Deus tem para a minha vida. O meu chamado é tirar outras pessoas que estão vivendo como eu vivia antes, tirar as pessoas da orfandade para descobrirem a paternidade de Deus para a minha vida. E qual é o meu destino? O meu destino é a glória. Esse é o destino que Deus tem para a minha vida. Sabe, é isso. Às vezes o problema está que a gente não reconhece o que tem dentro de casa. Você pode perceber, quem é pai e mãe percebe isso. Os filhos muitas vezes não valorizam o que tem dentro de casa. Tem um pai supridor, tem um pai, uma mãe que cuida, que é amoroso e coisa e tal, mas às vezes eles olham para fora, buscam fora, estão sempre nessa angústia. Mas é incrível a gente entender que a orfandade não é um sentimento, é um espírito.
A orfandade é um espírito maligno que precisa ser vencido, que precisa de libertação, precisa de libertação na mente, na alma, precisa de libertação no comportamento, precisa de libertação na espiritualidade. O problema é que a religiosidade, muitas vezes, ela reafirma um processo em que leva as pessoas a se manterem na orfandade. Nós vivemos em meio a uma geração órfã, que não sabe o que é paternidade, não tem referência em paternidade, e quando não tem referência, precisa da igreja, precisa da palavra, precisa de ajuda, precisa de ensino, precisa de acompanhamento. Você vai perceber que o Satanás, o inimigo das nossas almas, ele está querendo impedir as pessoas de conhecer Deus como Pai, porque ele sabe que um crente com mentalidade de órfão não pode manifestar a vida de Deus para o mundo. Um crente com a mentalidade de órfão, ele não pode construir uma família saudável e abençoada. Um crente com mentalidade de órfão, ele não pode cumprir o seu propósito eterno. É por isso que todos os dias Satanás tenta lembrar de você e dizer para você que você é órfão. Se você já recebeu a Jesus, se você tem Deus como Pai, talvez você está ouvindo mais a Satanás do que a Deus. Você não é órfão, você não é órfã, você é filho, filha amada do Pai, você é filho amado do Pai. E quando o diabo tentar te dizer alguma coisa, diz: sai para lá, eu já superei essa fase, porque você diz para Satanás: você é mentiroso, você não consegue mais estabelecer essa prisão na minha vida. A estratégia do maligno é eliminar o pai natural da vida dos filhos, porque ele sabe que quando uma pessoa não tem uma imagem do pai, ou tem uma imagem distorcida, isso torna um impedimento para que essa pessoa conheça Deus intimamente como pai. Hoje, isso é uma referência. 1 em cada 3 lares, presta atenção nisso, está sem pai. Talvez já aumentou isso. Mas 1 em cada 3 lares está sem pai. Nas famílias em que o pai está presente, ainda tem um problema de que a relação ainda continua cada vez mais distante. 1 em cada 3 lares não tem um pai. E ainda nesses 2 lares que tem o pai, ainda você vai encontrar pais que só são nominais. Eles estão mais ausentes do que presentes na vida dos seus filhos. Está comprovado o efeito devastador da ausência de um pai dentro de uma casa, dentro de um lar, e você vai encontrar, você vai descobrir isso de uma forma muito rápida, se você acessar o histórico dos presidiários. Você vai ver que os presídios são depósitos de filhos que estão vivendo distante do pai, ou que não tiveram pai, ou que tiveram vários problemas nesse quesito. Você vai perceber porque o órfão ele tem dificuldade com respeitar a autoridade, e é essa que é a razão que leva muitos órfãos ao crime, a coisas nefastas e terríveis na sua vida. Por isso que a falta de pai está ligada, a falta de pai está ligada diretamente à marginalidade e à pobreza. Marginalidade e a pobreza está muito ligado à falta de paternidade. Vocês já subiram? Uau, eu ainda tenho 10 minutos lá. Uia, e agora? Eu vou terminar, tá bom? Pode ficar, pode tocar, se quiser cantar. Eu sou um pai bonzinho, Mas se vocês quiserem, eu paro já. Se quiserem, eu paro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. A paternidade, o maior impedimento para se ter clareza do propósito, segurança da identidade do propósito, chamado destino, é a orfandade. Por isso que a primeira coisa que a gente vai sempre identificar na vida de um órfão é que o órfão, ele sempre se sente envergonhado. Olha lá para o texto que nós lemos, diz assim, versículo 1, lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido, e considera e olha para o nosso opróbrio, que significa vergonha. Olha para a nossa vergonha, olha Deus, olha para a nossa vergonha. Todo órfão, ele se sente envergonhado diante dos outros, porque ele se sente sem a bênção da aliança. O órfão se sente sem a bênção da aliança. Ele sente sem, como no Velho Testamento,
No Velho Testamento, o pai sempre remetia à figura de Deus. E o pai sempre remetia à figura da aliança, da herança, de tudo aquilo que eles tinham para receber. Ou seja, quando o órfão olha e fala, eu não tenho pai, eu não tenho a bênção. No Velho Testamento, assim, eu tenho um pai, eu tenho a bênção. Eu não tenho um pai, eu não tenho a bênção. Então, se eu não tenho a bênção, o que eu vou fazer da minha vida? Então, diante dessas coisas, Deus diz, tá bom, ninguém vai ficar sem bênção, ninguém que quiser vai ficar sem bênção, ninguém vai ficar sem paternidade. Eu vou gerar, eu tenho uma casa de paternidade para vocês, um relacionamento de paternidade para vocês, e ninguém vai ficar sem bênção. Você está comigo? É isso que eu quero dizer para você. Ninguém vai ficar sem bênção. Então, toda criança sem pai, ela se sente inferior ou menor que as outras. Aí você vai ver o mundo tentando socializar e resolver essas coisas, falando assim, não vai ter mais na escola dia de pai e dia de mãe, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Será que não era melhor as escolas criar e dizer assim, vamos criar o dia da paternidade, vamos criar o dia da maternidade, vamos resolver o problema dessas crianças, levando pais, levando alguém para dar um abraço, para ser uma figura, seja um tio, seja um parente, seja alguém. Então, talvez você vai querer debater comigo. Nós temos bastante pedagogas aqui na igreja, também tem gente que já debateram comigo dizendo assim, é duro para uma criança que quando o dia dos pais acontece na escola e ela não tem o pai. Eu sei que é duro, mas como é que a gente vai resolver isso? Só simplesmente fazendo passar batido como se não existisse paternidade? A gente tem que oferecer para eles essa possibilidade, essa postura, esse entendimento, e é o que Deus fez para nós. Quando um cristão não conhece Deus como pai, é como se ele fosse órfão, ainda que você não é, mas é como se fosse. Ele sente-se como se não tivesse debaixo da aliança, ele vive sem garantias de segurança. A outra coisa que você vai perceber na orfandade é que a falta da herança, ele não tem herança. O texto bíblico diz assim, a nossa herança passou a estranha, as nossas casas, estrangeiros, somos órfãos, não temos pai, as nossas mães são como viúvas. A herança é uma coisa importante na vida, mas e como é? Você pode perceber para que serve uma herança? Para que o filho possa estabelecer sua própria casa, para que ele tenha uma base inicial do que ele pode fazer no futuro. É tão difícil você começar do zero, e tem gente que começa ainda no negativo, e a herança é importante, Deus sabe disso. E quando uma pessoa é órfã, a Bíblia mostra que um órfão ele tinha essa desvantagem de não ter uma herança, e ele já entrava no mundo. Então a Bíblia associa a orfandade com a falta de herança, e a falta de herança como uma desvantagem para poder competir, para poder crescer, para poder cumprir o propósito, seguindo na direção do seu destino. É por isso que eu quero dizer para você, Deus tem para você também uma herança. A nossa conferência de mulheres foi herdeiras, para lembrar você que você tem recebido uma herança indestrutível do Pai sobre a sua vida. Então, quando um crente não conhece a Deus como um pai, ele é como um órfão, porque não desfruta da porção da herança. Ele acha que não tenho herança de Deus na minha vida. O órfão não tem descanso. O versículo 5 diz, a nossa água por dinheiro, bebemos por preço, e por preço vem a nossa lenha, os nossos perseguidores estão sempre em nosso pescoço, estamos exaustos e sem descanso. Uau. Seguir a vida com o apoio de um pai não é o mesmo que seguir sozinho. Quando um pai apoia, quando o pai dá segurança, então às vezes a gente pode descansar no pai. A falta de paternidade é uma grande desvantagem na vida. O crente que não tem entendimento que é filho de Deus vive esgotado. Você já viu gente que já chega na igreja esgotado? Está esgotado com o trabalho, está esgotado com o ministério, ele está esgotado com a casa, ele está esgotado, tudo. Dá uma olhada nisso, que talvez você não tenha identificado isso. Veja, começa a descansar nos braços do Pai. Você tem um Pai para descansar, para contar os seus dilemas, para contar os seus dissabores, para contar os seus problemas, para seguir em frente. Escute uma coisa, herança está ligada à conexão geracional. Escute isso, herança está ligada à conexão geracional. Tem muita gente que eles não... A orfandade, ela estabelece uma ideia de gente que fica pulando de galho em galho.
gente que está procurando lugar por aí, vai de uma igreja para lá, de igreja para cá o tempo todo. Deixa eu dizer uma coisa para você: o Deus que nós servimos, Ele não é assim. Talvez você fale assim: eu até chegar nessa igreja, Deus talvez foi permitindo que você fosse em vários lugares para você encontrar o lugar de paternidade, a casa de paternidade que Ele tinha para você. Você encontrou o lugar, então continua aqui, porque Deus tem herança para você, Deus tem legado para você, tem algo que Ele quer levar de geração em geração, sabe? Porque às vezes, se você sai daqui, você quebra você é livre, você faz o que você quiser na sua vida, quando a igreja não estiver servindo para você. Mas pergunte se não é a orfandade que está dizendo, gritando dentro do seu coração e fazendo para lá e para cá. Eu tenho trabalhado por uma igreja que é uma família para pertencer e não apenas um lugar para frequentar. E eu quero dizer para você, há uma herança de Deus para a sua vida aqui. Eu quero dizer para você que a paternidade está ligado nisso. Então, e quero aqui abrir o meu coração para você. Se você não tem se sentido filho desse pai espiritual, Deus tem me colocado para representar a igreja dele aqui, para representar ele aqui. Eu quero dizer para você, pode se aproximar. Diz para mim o que é que você está sentindo, que eu quero me ajustar a isso, porque eu quero ser um pai na sua vida, quero ser uma bênção na sua vida, quero fazer isso. Estou dizendo também no nome da minha esposa também, e eu sei que eu represento os pastores que estão aqui dizendo a mesma coisa. Somos pais espirituais que Deus tem gerado nessa casa. Então preste atenção nisso, sabe? Se você não tinha herança até aqui, eu acabo de dizer para você, você recebeu uma herança, um legado, para que você possa cumprir o seu propósito. Amém? Tá claro isso para você? Nós estamos aqui nesse processo de cura, de restauração. Família tem rolo, família tem dificuldades, família tem. Qual é a família que não tem? Mas a família se resolve, a família olha nos olhos e trabalha debaixo do propósito. Glória a Deus. Se você voltar à noite, você vai ver o fim da mensagem. Vamos orar. Vamos orar. Meu tempo acabou. Está vendo como que a gente faz? Está vendo como que o Pai faz? É verdade, irmãos. Tem mais 7 pontos aqui para conversar. 7, só 7.